Em nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro Estude Viva tem por título Na Hora da Crítica. Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assentadas contra nós. Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas e, não raro, tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetua de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos um intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram as advertências e lide com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas do nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofensores ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E, embora a reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante na execução do trabalho que nos compete sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. 3 conclusões. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação por mais longo é sempre curto comparado ao serviço que somos chamados a realizar. Importante assim o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de forças, em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem, quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, refletamos em 3 conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam. Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes a interpretação de que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam. A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é a criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa, contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caro que nos seja. O que os outros fazem, a atividade dos nossos irmãos é fruto da escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo, que agem com excelentes intenções nessa ou naquela esfera de trabalho, e se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade do serviço ao próximo, esse é problema que lhes compete, não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação do militante a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros, obrigação para nós. Os 2 textos são um pouco longos, mas são muito bons da gente estar lendo, porque fatalmente a gente passa por momentos como esse, e são momentos que são muito educativos se a gente souber tirar proveito. Quando a gente começa a receber as críticas, sejam elas as positivas como as negativas, principalmente as negativas. A gente tem que tomar muito cuidado com a crítica positiva, porque o elogio, a gente já sabe que é motivo de queda de muitos médios, de muitos trabalhadores, de muitos de nós mesmos. Agora, quando a crítica é negativa, o Emmanuel vem nos convidando inicialmente para que a gente faça, assim, antes de deixar que a revolta ou a depressão tome conta,
que a gente faça um minucioso autoexame, e ele até nos convida assim, ó, sem ter compaixão nenhuma de nós mesmos nesse momento. Para a gente poder fazer uma análise bem fria mesmo. Se eu estivesse do lado de fora, vendo alguém fazendo o que eu estou fazendo agora, eu estaria aprovando ou estaria reprovando? Qual estaria sendo o meu comportamento? Gente, esse acaba sendo o grande segredo da gente estar vivendo com Cristo, porque o Cristo é o tempo todo empatia, se colocar no lugar da pessoa. E até mesmo você se colocando no lugar da pessoa, você vai o tempo todo solicitar perdão, solicitar que tenha uma indulgência com as suas faltas, e a gente acaba não conseguindo ter esse perdão, essa indulgência com as faltas dos outros. Por quê? Nós temos essa dificuldade que está lá no Evangelho, fica olhando o cisco que está no olho do outro, tem uma trave no nosso. Então o convite é que para todas as vezes que essas críticas chegarem, que a gente reflita profundamente mesmo, eu sou isso mesmo. E vai ter coisas que vão agradar, vai ter coisas que vão desagradar. As coisas que vão agradar, a gente também tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que a gente ainda faz que está contrário ao Evangelho. Quando alguém elogia, só pelo fato de eu fazer e gostar de fazer, eu fico feliz. Está alimentando ainda uma coisa que é contrária ao Evangelho. Por exemplo, o pessoal vem falar para mim, não, fulano não leva desaforo para casa. E você vai se encher de orgulho de estar ouvindo aquilo. É isso que o Evangelho prega para a gente? Então tem coisa que a gente vem ainda se vangloriar por coisas que são contrárias ao Evangelho. E por fim, depois do Emmanuel trazer essa informação maravilhosa, eu me lembro de uma lição do Emmanuel também, que o Emmanuel fala assim, a crítica que chega até nós, se ela for verdadeira, ótimo, motivo para a gente começar a trabalhar, motivo aqui para a gente dar um direcionamento mais específico, que é todo esse trabalho de autoconhecimento e de reforma íntima. A crítica não é verdadeira, a gente fica calado, a gente continua fazendo o nosso trabalho. Alguns momentos simplesmente não valerão a pena que a gente fique querendo provar o contrário. E eu me lembro até que essa lição foi uma lição que marcou bastante dentre as várias que a gente vem trabalhando do Emmanuel. O Emmanuel faz a comparação com Cristo. Ele fala, o Cristo, quando estava diante de Pôncio Pilatos, que foi perguntado para ele, tu és rei? Ele falou, sou, meu reino não é desse mundo, que se fosse, meus súditos viriam aqui para me salvar. E aquela arrogância do Pôncio Pilatos, então quer dizer que tu é rei? Ele fica calado porque qualquer coisa que ele falasse ali dali em diante, ele seria agredido, como realmente foi depois durante o seu martírio. Mas aí naquele momento ele viu que não teria mais utilidade o argumento verbal. O que ele faz? Ele entra em prece e envolve o Pôncio Pilatos de uma maneira que o Pôncio Pilatos ficou todo desorientado, ficou tão desorientado com aquele sentimento do amor puro do Cristo, que ele vira para os judeus, ele como romano, ele fala para os judeus, se vocês querem executar esse rapaz aqui, eu lavo as minhas mãos, eu não quero ter nada a ver com isso é problema de vocês, então. Quer dizer, no primeiro momento ele estava numa arrogância, depois... Então tem momentos que não vai valer a pena a gente ficar buscando essa defesa. A melhor defesa que tem, que o Emmanuel indica para a gente, é o trabalhar. Continua trabalhando, continua fazendo a tua parte. E por fim, o André Luiz, nada mais, nada menos, vem mostrar para a gente que o que os outros pensam, os que os outros falam e os que os outros fazem é problema dos outros. A gente não vai conseguir modificar as pessoas, a gente não deve nem tentar fazer isso, porque a gente vai descobrindo aos poucos, que o segredo dessa vida, o gostoso dessa vida, é quando você respeita a pessoa do jeito que ela é, e quando ela, de repente, consegue enxergar alguma coisa em você que possa ser aproveitada e começa a utilizar como exemplo. Aí sim a coisa fica legal, mas a gente bota uma coisa na cabeça, ninguém nasceu para ser a minha metade, ninguém nasceu para fazer tudo exatamente do jeito que eu quero que seja. Não é esse o objetivo, definitivamente. A gente, quando começa a aprender a respeitar as pessoas e não interferir, não querer mudar, a gente até aprende com elas e a coisa começa a ficar até melhor. Agora, quando a gente consegue chegar no coração das pessoas, a gente acaba influenciando de alguma maneira também. Mas não vai adiantar a gente ficar magoado, chateado com o que os outros pensam, com o que os outros falam, com o que os outros fazem. A gente simplesmente vai calar e deixa que o tempo, conforme as nossas atitudes, conforme os nossos exemplos, vão modificando a posição daquela pessoa, porque a gente lembra que o amor cobre uma multidão de pecados, foi a frase lá escrita por Pedro. E também, um exemplo, uma atitude vale mais do que 1 milhão de palavras. Quando a gente começa a receber essas críticas, cala, vamos procurar acertar, vamos admitir o erro, vamos assumir a responsabilidade, porque ninguém vai conseguir fugir da responsabilidade das atitudes, e vamos trabalhar com Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.